Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula nós vamos resolver o problema teleférico, um problema que caiu na UBI 2017 na primeira fase no nível 1. Vamos lá. O resumo do problema é o seguinte: dado um grupo de A alunos, esse grupo deve ser transportado por um teleférico com capacidade de C pessoas e em cada viagem desse teleférico também deve ser transportado pelo menos um monitor. E o problema pergunta qual o mínimo de viagens para transportar todos os alunos. Significa o quê? Que chegou um grupo de alunos em um lado do teleférico e eles querem passar para o outro lado. Só que em cada viagem, um monitor da escola precisa ir junto com os alunos e eles querem transportar com a menor quantidade de viagens possíveis os alunos de um lado para o outro. Agora, o que é que você vai precisar para resolver esse problema? Você vai precisar ter o conhecimento básico sobre os operadores. Nesse caso, nós vamos utilizar o operador da divisão e o operador do resto. E também você deve ter conhecimento sobre estrutura de seleção, ou seja, se não, if, else, etc. Qual a ideia para a gente resolver esse problema? Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que dar uma analisada, né? Vamos lá. Como cada viagem é necessário transportar pelo menos um monitor, o problema diz que a gente tem que transportar pelo menos um monitor. Mas nosso interesse não é pelo monitor. Nosso interesse é transportar o maior número de alunos do grupo em cada viagem. Então, o objetivo da gente é colocar o máximo de alunos em cada viagem no teleférico. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos considerar que eu vou transportar exatamente um monitor em cada viagem. Por quê? Porque se eu transportar 2 monitores ou 3, eu vou estar tirando o lugar de um aluno. Então, não vale a pena eu transportar mais do que um. Então, sempre eu vou estar transportando um monitor e o máximo de alunos possível. Com isso, nosso problema muda um pouco, não é? O resumo dele é o quê? Dado um grupo de A alunos, eu quero transportar eles usando um teleférico com capacidade de C-1 pessoas, pois um lugar sempre vai ter um monitor lá. Aí agora, mas como é que eu vou chegar na resposta? Vamos verificar a divisão de A por C-1. Por que eu vou estar dividindo A por C-1? Porque C-1 é a capacidade do teleférico. Então, eu vou fazer sempre as viagens com C-1 alunos no teleférico. Quando é que eu vou fazer uma viagem com menos do que C-1? Só quando tiver menos do que C-1 alunos. Por isso que eu vou estar verificando o resto. Você vai entender agora. Vamos para um exemplo. Por exemplo, se eu tiver um teleférico com capacidade de 10, eu tenho 20 alunos para transportar. Desses 10 lugares, eu sei que um é do monitor. Então, C-1 igual a 9 significa que no meu teleférico eu vou estar transportando no máximo 9 alunos por vez. Se eu dividir o 20 por 9, vai dar 2, que significa o quê? Que eu vou fazer 2 viagens utilizando a carga máxima, o que significa que depois de 2 viagens vão sobrar 2 alunos e eu vou precisar fazer uma outra viagem. Então nós temos o que? Nós temos que A dividido por C-1 vai ser quantas viagens eu posso fazer com a carga máxima do teleférico. E se sobrar alguma coisa, eu vou precisar fazer alguma viagem para encerrar, para liquidar o assunto. Vamos para outro exemplo. Caso C fosse 12 e A fosse 55, C-1 dá 11, significa que o meu teleférico tem capacidade total 12, mas eu só posso transportar até 11 alunos. Se eu dividir o A por C-1, vai dar 5, significa que eu posso transportar em 5 viagens com a carga máxima do meu teleférico. O resto de A por C-1 vai dar 0. Significa o quê? Que depois de eu transportar 5 vezes com a carga máxima do meu teleférico,
não sobra alunos. Isso quer dizer que não é necessário fazer uma outra viagem. Então, o que é que a gente vê aqui? Nós percebemos qual é a resposta desse problema. Percebemos que a resposta é A dividido por C menos 1 mais 1, caso sobre alguma coisa de A por C menos 1. Porque se a gente dividir o A por C menos 1, ele vai fornecer para a gente qual é a quantidade máxima de viagens que a gente pode fazer com a carga total. Se sobrar alguma coisa, significa que eu preciso mais uma viagem, por isso esse mais 1. Se não sobrar nada, se o resto é zero, que é o segundo caso, então a resposta é simplesmente o A dividido por C menos 1. Por quê? Porque isso significa que eu fiz as viagens com a carga total do teleférico e não sobrou nenhum aluno, que foi exatamente o segundo caso de teste, o segundo exemplo que a gente fez. Agora vamos lá, vamos codificar isso. Antes de codificar, vamos primeiro dar uma olhada no formato de entrada do problema, que é muito importante. Vamos lá. A entrada do problema vão ser duas linhas, em que a primeira é o C, ou seja, a capacidade do teleférico, e a segunda é a quantidade de alunos na turma. Então, o primeiro inteiro que a gente vai ler vai ser o C, o segundo inteiro que a gente lê vai ser o A. Vamos para o Code Blocks. Vamos lá. Então, vou declarar meu inteiro A, meu inteiro C. Para ler o A e o C, utilizamos o CIN. CIN, o primeiro é o C, o segundo é o A. Então, o primeiro vai ser o C, o segundo é o A. A ordem é muito importante aqui. Vamos lá. Aí agora vamos para a nossa solução, né? O que é que a gente viu lá? Que bastava a gente verificar quanto é que dava o A dividido por C menos 1 e verificar o resto do A por cento C menos 1. O que é que a gente viu? A gente viu que se esse resto dá zero, a resposta é simplesmente A dividido por C menos 1. Se esse resto não der zero, a resposta é A dividido por C menos 1 mais 1. Então é isso que a gente vai escrever. Então, vamos escrever um se, que é if. Então, escrevemos if e aqui colocamos nossa condição. Nossa condição qual é? É verificar se o resto da divisão é zero ou não. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui no if, se o A por cento C menos 1 é igual a zero, quer dizer que a resposta é simplesmente o A dividido por C menos 1. Então, vou imprimir a minha resposta. A dividido por C menos 1. Se por um acaso não é zero, ou seja, else, que é a mesma coisa que se não, eu vou imprimir A dividido por C menos 1 mais 1. Lembrando da precedência, né? Você tem que colocar esse parênteses aqui no C menos 1. Se você não colocasse esse parênteses, ele primeiro ia dividir o A pelo C e depois ia diminuir 1. Então, lembre-se sempre da precedência dos parênteses. Vamos testar esse programa. Vamos lá. Vamos colocar aquele assim. Se a capacidade do teleférico é 10 e eu tenho 20 pessoas para transportar, a resposta vai ser 3. Se por um acaso eu tenho um teleférico com capacidade de 12 e eu tenho 55 pessoas para transportar, a resposta é 5. Porque eu vou estar transportando de 11 em 11, eu vou demorar 5 viagens. Agora vamos submeter esse código. Vamos lá. Basta copiar, apertar no aviãozinho de papel, enviar a solução, lembrar de escolher a linguagem C++ e enviar. Enviar a solução. Está aqui nas submissões ao vivo e nós acertamos 100%, 100 pontos no teleférico. É isso aí, pessoal. Até a próxima e bons estudos. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário e é nóis. Falou!